Olá, pessoal. Bom dia para quem está assistindo ao vídeo durante o dia. Boa tarde para quem está vendo o vídeo pela tarde. E boa noite para quem está vendo nosso vídeo pela noite. Antes de mais nada, queria falar que eu estou com muita saudade de vocês, né? Esse isolamento ele é muito difícil para todos nós e que, assim, dentro do que for possível, né? Eu não vejo a hora de que a gente possa voltar a ter aulas presenciais, que saia essa vacina quanto antes, que a gente possa voltar a ter um contato mais próximo, né? Então, vamos dar sequência aqui às nossas aulas de climatologia. E a gente, nos exercícios anteriores, no RED 1 e 2, no primeiro bimestre, a gente fez uma abordagem um pouco mais meteorológica, né? E agora a gente vai fazer a transição, então, da meteorologia para a climatologia propriamente dita. Então, pessoal, a diferença de tempo e clima, né? Lembrando que a meteorologia é a ciência que estuda o tempo e a climatologia é a ciência que estuda o clima, né? Na verdade, está na escala temporal, né? Está na escala de tempo que a gente vai falar. Então, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é uma configuração mais permanente ou referente a um período de tempo maior. Por exemplo, quando a gente fala que está chovendo agora em Ponte de Lacerda, né, a gente está falando sobre o tempo, a gente está falando do agora. Se a gente fala de ontem, de ontem, a gente está falando sobre o tempo, tá, pessoal? Agora, quando a gente fala o mês de julho em Ponte de Lacerda, ele é um mês seco, né? A gente está definindo que todo julho é um mês seco. A gente está falando de escalas de tempo muito grandes. Então, o conjunto de tempos, pessoal, ele vai formar o clima. Tá? Então, se a gente tem aqui o tempo durante um dia, o tempo durante um mês, o tempo durante vários meses, o tempo durante um ano, esse tempo durante o ano ele vai se repetir no ano seguinte, vai formar um padrão durante os anos e depois de mais ou menos 30 anos, né, a gente vai tirar uma média e a gente vai poder falar sobre clima. Então, clima nada mais é do que o tempo, né, de estado atmosférico num padrão de mais de 30 anos. Tá? Então, demora pelo menos 30 anos para que o clima possa mudar. Geralmente demora muito, muito, muito mais do que isso, né? Séculos, milênios, né? E com o aquecimento global, né? Só fazendo já puxando um assunto que a gente vai ver lá para frente, né? Esse clima que ele se repete todo ano em determinado lugar, né, ele está se alterando numa velocidade muito mais rápida. Então, se o clima demorava milênios, às vezes, para ser alterado, com o aquecimento global essa alteração passou para décadas. Então, a gente está acelerando as mudanças climáticas, esquentando um pouco a atmosfera. Bom, seguindo então, a gente já tinha visto um pouco disso nas aulas passadas, né? Só estou dando uma recapitulada aqui. Então, agora nós vamos entrar, né, na climatologia propriamente dita. Então, meteorologia estuda o tempo, e o conjunto de tempos vai formar o clima, tá? Então, como que a gente vai saber qual que é o clima de determinada região? Pessoal, a gente tem três principais parâmetros. A gente tem a latitude, a gente tem a altitude e a gente tem a maritimidade e continentalidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses três. Bom, a latitude, o principal fator que vai determinar o clima de um determinado lugar, né, é a distância de que uma região está em relação à linha do Equador. Então, reparem aqui, pessoal, a linha do Equador bem no centro aqui, né, do nosso mapa. A gente tem muito próximo à linha do Equador, a gente tem as zonas tropicais, tá, pessoal? Mais afastado, nós temos as zonas temperadas. Repare, pessoal, que a maior parte, né, da Terra continental, ou seja, do planeta Terra, onde tem terra, não é oceano,
fica nessa zona temperada, né? Principalmente a zona do norte. E nos extremos a gente tem então o que, pessoal? As zonas polares, tá? Antártica em cima, Antártica embaixo e Ártica em cima. Então são 3 zonas, né? Temperada, tropical e polar, e que elas vão ser um dos parâmetros de clima para os locais. Então repare, quanto mais próximo à linha do Equador, a gente fala que tem as latitudes mais baixas, tá, pessoal? Então, latitudes, elas vão aumentando conforme vão se distanciando da linha do Equador. Então, nas baixas latitudes, onde se encontra 90% do território do Brasil, são regiões quentes. Tá? O Brasil é um país quente. Quanto mais distante da linha do Equador, né, a gente vai passar para os países temperados, para regiões de climas temperados, onde está grande parte das terras do mundo, e, por fim, as polares. Então, um parâmetro muito importante para a gente saber qual que é o clima do lugar é a distância de que esse lugar está em relação ao Equador. Isso é chamado de latitude, tá? Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais ela se distancia da linha do Equador, tá? Mais frio tende a ficar a região. Esse não é o único parâmetro, tá, pessoal? São 3 parâmetros. Esse é só o primeiro. Então, o segundo parâmetro, pessoal, que a gente tem que levar em consideração é a altitude do lugar, né? Por exemplo, pessoal, ao nível do mar, nós temos uma determinada temperatura. Então, se a gente começa a ter cidades mais altas, né, em relação ao relevo, a gente já começa a ter temperaturas caindo. Por exemplo, os portugueses, quando chegaram ao litoral de onde hoje é o estado de São Paulo, cidade chamada São Vicente, acharam a cidade muito quente, muito quente. E o que eles fizeram, então, para eles procurarem uma nova região, para formarem uma vila, eles subiram a Serra do Mar, a montanha, porque lá em cima teria uma altitude diferente. No caso de São Paulo, saiu do nível do mar, de 0 metros quadrados, para uma altitude de aproximadamente 800 metros de altura, tá, pessoal? Então, eles arranjaram lá onde fica a cidade de São Paulo um lugar um pouco mais, temperatura um pouco mais amena, mais parecida com a de Portugal do que no litoral. E a gente tem também lugares muito altos, a gente vê aí às vezes quando algum time brasileiro vai jogar nas grandes altitudes, que falta até oxigênio, as grandes altitudes são lugares frios, tá, pessoal? Então, olha que curioso. A gente falou aqui anteriormente que a latitude é um dos parâmetros, né, para a gente saber se a região fica em lugar frio ou quente, mas eu falei que tem outros parâmetros. Então, na linha do Equador, existe um país chamado Equador, certo? E que, por teoria, se a gente levasse só em consideração a latitude, esse país seria super quente em toda a sua extensão, mesmo porque é um país pequeno, né? Então, ele está na faixa mais quente do globo, porém, existe um lugar muito alto no Equador, né? Alguns vulcões também, que chega a ter neve. Então, a gente tem neve, pessoal, exemplos de neve em lugares que ficam na linha do Equador, lugares que deveriam ser super quentes. Por isso que a gente tem que levar em consideração não só a latitude, não só onde fica a região em relação ao Equador, mas também a altitude e também um terceiro parâmetro que eu vou falar agora. Esse parâmetro se chama continentalidade e maritimidade. O que isso significa, pessoal? Que quanto mais próximo ao mar, a variação de temperatura em relação ao ano, em relação a alguns dias, ela varia menos do que lugares que estão muito para dentro no continente. São lugares que sofrem influência de continentalidade. Então, se a gente pegar um determinado lugar, por exemplo, Salvador, na Bahia, que fica próximo ao mar, ela vai sofrer influência da maritimidade. Tá, pessoal? Ou seja, o mar não vai deixar com que a temperatura de Salvador varie muito em poucos dias. Já no continente, a gente não tem o mar como esse tampão, isso que segura um pouco a temperatura para não ter mudanças abruptas.
abruptas, tá? Quanto mais para dentro do continente. Aqui em Pontes e Lacerda, nós estamos bem para dentro do continente. A gente está quase na metade da América do Sul, quase no meio, né? Se a gente for medir em distância exata, a gente está mais próximo do Oceano Pacífico, lá do Chile, do Peru, do que do nosso próprio Oceano Atlântico aqui do Brasil, em Pontes e Lacerda, tá, pessoal? Então, Pontes e Lacerda sofre influência não da maritimidade, mas sim da continentalidade. E o que a continentalidade faz, pessoal? A continentalidade, ela permite que a região tenha mudanças de temperatura relativamente abruptas. Esse ano, pessoal, chegou a fazer 13 graus em Pontes e Lacerda. 13 graus. 3 dias depois, a temperatura estava em 39 graus. Percebam, pessoal, de 13 para 39, variou 26 graus a temperatura em menos de 3 dias. Isso não aconteceria se a região estivesse próxima ao mar, porque o mar não permitiria essa mudança abrupta de temperatura. O mar segura um pouco mais, ele demora um pouco mais para esquentar, demora um pouco mais para esfriar, então as regiões que ficam próximas ao mar, ela tem uma temperatura um pouco mais constante do que a temperatura que fica para dentro dos continentes. Vou dar um exemplo extremo, pessoal. No centro do Canadá, no inverno, chega a fazer menos 40 graus, né? Para vocês terem ideia da influência da continentalidade. Menos 40 graus no centro do Canadá. No verão, faz 35 graus positivos. Olha que diferença, pessoal, de temperatura. A gente está falando de 70 graus de variação de temperatura no mesmo ano, né? Só em estações diferentes. Então, a gente tem, pessoal, os 3 parâmetros muito importantes que definem o clima, tá? O primeiro, a latitude, ou seja, né, a distância da linha do Equador. O segundo, a altitude, né? A altura que ela fica, né, em relação ao nível do mar, né? Então, cidades que ficam a 2.000 metros de altitude, elas têm que ser mais frias do que cidades que ficam a 100, a 10, a 200 metros de altitude. E, por fim, a gente tem também a distância do mar, né? Se está perto do mar, ela vai sofrer influência da maritimidade, vai ter temperaturas mais constantes. Se ela está muito longe do mar, para dentro do continente, ela vai sofrer influência da continentalidade. E ela vai ser, então, vai ter variações de temperaturas muito maiores. Ok? Então, passando para o próximo tópico aqui, falar um pouquinho sobre os climas do mundo. Então, esses 3 parâmetros, pessoal, a combinação desses 3 parâmetros que vão formar os climas do mundo. Tá? Então, a gente tem 10 principais, né, climas do mundo, os climas, macroclimas do mundo. A gente tem o clima equatorial, né, a região bem do Equador. A gente tem os climas tropicais, subtropicais. Esses 3 climas tem aqui no Brasil também, a gente já vai entrar em Brasil. A gente tem climas desérticos, semiárido também tem no Brasil. Clima mediterrâneo, clima temperado, frio polar e frio de montanha. Então, de acordo com os 3 parâmetros, essa combinação dos 3 parâmetros que eu falei vão determinar esses 10 tipos de clima, tá? Então, agora chegando mais próximo do Brasil, né? Mais próximo do Brasil, não, chegando mais próximo de nós no Brasil, a gente tem aqui no Brasil 6 climas. Então, falando de clima de uma forma geral, a gente tem o clima equatorial, né, que fica na faixa mais próxima à linha do Equador. Ele se caracteriza principalmente por ser o quê, pessoal? Temperaturas bem altas o ano todo e chuvas o ano todo. Tá? Aí a gente tem aqui o clima tropical, né, ele vai se dividir depois em litorâneo e tropical de altitude, mas já vou adiantar aqui algumas características do clima tropical, principalmente porque, se a gente olhar nesse mapa, a gente vai ver que Pontes e Lacerda fica na região de clima tropical. Então, o que caracteriza o clima tropical, pessoal? Temperaturas altas o ano todo. E o que vai variar, então, pessoal, é a quantidade de chuva. Tá? Então, durante 6 meses, teoricamente, chove, durante 6 meses é seco. Então, se no equatorial, comparando agora o equatorial com o tropical, os dois têm temperaturas altas o ano todo, só que no clima equatorial a gente tem chuva durante o ano todo e no tropical a gente tem chuva só 6 meses e a gente tem agora uma estação de seca de 6 meses. Tá? Aí a gente tem no sertão nordestino o clima semiárido, não confunda com clima árido, que é clima de deserto. A gente tem vegetações, sim, no semiárido brasileiro, a gente tem cidades, a gente tem
fazendas. É um clima muito quente, que a gente tem uma estação de seca muito mais longa do que a estação de chuvas. Tá, pessoal? Às vezes são 10 meses de estação seca e 2 meses chovendo. Em algumas regiões, pessoal, passam anos sem chover, anos sem chover. E a vegetação é toda adaptada a esse clima semiárido. Aí a gente tem, então, pessoal, em contraste, né? Então, para baixo da linha do Equador, a gente já começa a falar de clima subtropical, que é aquele clima que tem as 4 estações do ano já mais definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Porque de clima tropical para equatorial, para semiárido, a gente não tem essas 4 estações definidas, né? Mas no sul do Brasil, a partir do sul do estado de São Paulo, pegando Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente já tem essas 4 estações mais bem definidas. Muito frio no inverno, né? Muito quente no verão. Eu fui para Porto Alegre outra vez, era um verão, estava muito, muito quente, né? Eles chamam até a cidade de Porto Alegre, nessa época do ano, de Forno Alegre, e tão quente que é. No inverno, então, fica super frio, né? Enfim, pessoal, só citando aqui alguns climas do Brasil, e a gente tem também, né, além do tropical, que a gente chama de tropical típico, que foi o que eu falei, onde fica Pontes Lacerda, a gente tem também o tropical de altitude, né? Então, lembre que se as regiões estão numa altitude maior, tende a ser um pouco mais frio, tá, pessoal? E a gente tem também o tropical litorâneo, que está aonde, pessoal? Na faixa litorânea, ou seja, ele sofre efeito da maritimidade, tá? Então, varia pouco a temperatura. Então, a gente tem o tropical típico, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Aí fala-se muito, né? Nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? A famosa música do Jorge Benjor. É verdade, pessoal, a maior parte do nosso país, não 100%, tá? Mas está no clima tropical, principalmente onde estão o quê? As grandes cidades. A maior parte da população brasileira está no clima tropical, seja ele tropical típico, tropical litorâneo ou tropical de altitude. Então, pessoal, agora para a gente entender um pouco melhor o clima, a gente vai ver um gráfico que vai identificar os climas. Esse gráfico é chamado de climograma, tá? É um gráfico que demonstra o padrão dos climas, né, durante o ano, durante os meses do ano. Muita atenção, pessoal, agora, porque o exercício que eu vou propor para vocês é um exercício de climograma. Então, como é que a gente vai analisar os climas? O climograma é um gráfico que vai mostrar os climas ao longo do ano. Então, repare que aqui embaixo a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? A gente tem os meses do ano. Então, são 3 parâmetros, pessoal. Precipitação, que é a quantidade de chuvas, temperatura e os meses do ano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu peguei aqui a cidade de Cáceres. Cáceres. Não peguei Cáceres, não. Peguei uma outra cidade. Estou sem a cidade aqui, mas pode ser qualquer cidade. A intenção aqui é mostrar para vocês como que é um climograma. Tá? Então, reparem, em janeiro, pessoal, essas barras que vocês estão vendo de preto, elas são referentes à quantidade de chuva. Então, vamos analisar as barras, tá? Independente de qual cidade seja. A gente vê que em janeiro essa barra ela está chegando ali, pessoal, a 250 milímetros, né, de chuva. Essa é a quantidade de precipitação. Ou seja, nessa cidade hipotética, tá, que eu achei que fosse Cáceres, mas não é Cáceres, janeiro chove bastante. Fevereiro já diminui um pouco a chuva, mas ainda é bastante. Março continua diminuindo, mas a quantidade de chuva ainda é superior a 100 milímetros. E abril já começa a escassear chuvas, aí chega maio, quase nada de chuva, junho, quase nada de chuva, julho, quase nada de chuva, agosto, quase nada de chuva. Setembro começa a subir um pouquinho, outubro já chove um pouco mais, quase chegando a 100 milímetros. Novembro já chove bastante e dezembro já chove bastante. Ou seja, pessoal, a gente consegue ver aí que a gente tem uma quantidade de chuvas muito mais concentradas, né, na época do verão.
né, no final e começo do ano. E no meio do ano, muito mais raras, né? Então, a gente tem... Isso aí é típico de quê, pessoal? De clima tropical, com duas estações bem definidas. Estação de 6 meses, mais ou menos, de chuvas escassas e 6 meses de chuvas abundantes. E a gente tem também o quê, pessoal? Essa linha contínua de cor cinza, essa linha é referente à temperatura. Então, como que é a temperatura dessa região durante o ano? Então, a gente tem aqui, no mês de janeiro, a gente tem a temperatura por volta de 28 graus, é uma temperatura alta, tá? Aí a gente tem fevereiro ainda, por volta de 27, março, abril, temperaturas altas, e a partir de abril já começa a cair a temperatura. Né? Em junho e julho, a temperatura já chega a 23 graus, né? De 28 para 23, sofre uma variação de 5 graus Celsius. Né? Então, a gente tem essa variação no meio do ano, e assim como a gente tem a variação de chuva no meio do ano. Então, essa cidade hipotética, ela tem um verão, né? Janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro, com bastante chuva e as temperaturas mais altas. E ela tem um inverno, né? De maio, junho, julho, agosto, setembro, de temperaturas um pouco mais baixas, mas não tão baixas, pessoal. Veja que chega a 23, né? É um gráfico de uma região quente. E com essa variação, né, de 5 graus de temperatura. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, eu vou passar um exercício agora para vocês e na explicação do exercício vocês vão entender melhor. Então, o que vocês vão fazer agora como atividade avaliativa? Vocês vão fazer um exercício, vão fazer uma busca no Google, tá? E põem nas partes de imagens no Google ali, vai ter a busca do tudo, vai ter notícias, vai ter vídeo, vai ter uma abinha lá escrito imagens, tá, pessoal? Você entra nessa parte de imagens do Google, escolha uma cidade, na verdade vocês vão escolher 3 cidades da sua preferência, tá? Digita o nome da cidade, seguido de climograma. E aí vai aparecer para vocês o climograma dessas cidades que vocês escolheram. Se por acaso a cidade que você escolheu não apareceu um climograma, você escolhe outra cidade, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai copiar o climograma, né, dessa cidade e de 3 cidades diferentes. Reparem se elas têm climas diferentes, tá, pessoal? Como é que vocês vão saber se essas cidades têm climas diferentes? É muito fácil, pessoal. Se o climograma mostra o clima de um lugar, é só vocês olharem o gráfico e ver se são 3 gráficos diferentes, tá? E se vocês tiverem com dificuldade, peguem cidades de países diferentes, que geralmente o clima é diferente de país para país. Pegue uma cidade do Brasil, uma da Rússia, uma da Austrália, uma da Índia, enfim. Escolham, então, 3 cidades diferentes, se vocês preferirem. Desculpe, de 3 países diferentes, se vocês preferirem. O importante é que sejam 3, tá? De climas diferentes. E vocês vão fazer o quê, então, pessoal? Vocês vão descrever o climograma dessas cidades. Exemplo, eu peguei aqui 3 cidades, né, para dar como exemplo. Eu peguei Manaus, São Paulo e Goiânia. Então, olha o climograma de Manaus, pessoal. Temperatura muito alta o ano todo. Olha ali, tem temperatura que chega a 32, 34 graus, né? Muito alto, varia só 2 graus a temperatura. Então, temperatura alta o ano todo, né? As máximas delas. A gente tem uma linha aqui, alguns climogramas vão mostrar temperatura máximas e mínimas, então a linha vermelha do gráfico de Manaus está mostrando a temperatura máxima e a linha verde está mostrando a temperatura mínima, tá? Mas a gente vê que a temperatura mínima não passa de 20 graus, né? Não fica abaixo de 20 graus, ou seja, Manaus é um lugar quente, isso mostra no gráfico de temperatura. E é quente quando? Que mês do ano? O ano todo, né? Olhem as 2 linhas, elas variam muito pouco. E a quantidade de chuvas, pessoal, ela é variável, né? Essas barras azuis, elas variam em Manaus? Elas variam sim, né? Mas elas não chegam a ter um período, né, com uma escassez muito grande de chuvas, né? Então, elas variam em alguns meses, né? Ali vamos falar de novembro até maio, chove bastante. E de junho até outubro, chove pouco, mas continua chovendo. Então, é isso que eu quero que vocês falem no exercício de vocês, tá, pessoal?
e comparando as 3 cidades. Então, agora vamos falar sobre São Paulo. Reparem, olhem o cronograma de São Paulo, ali com as barras vermelhas, né? As barras vermelhas são o quê, pessoal? Quantidade de chuva. A barra sempre é chuva, tá, pessoal? Então, também parecido com Manaus em relação à quantidade de chuvas. Então, a gente tem chuvas o ano todo, não tem nenhuma época que as chuvas ficam, né, quase paradas. A gente tem uma época que elas diminuem, é verdade, né? Então, de abril a setembro, as chuvas em São Paulo diminuem, mas elas continuam uma época de chuva. E a gente tem a temperatura caindo aí no meio do ano, né? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o inverno em São Paulo, a temperatura cai sim, né? A gente está vendo ali a média de 20 e poucos graus, né? Vai cair para 15 graus no inverno a temperatura. E Goiânia, pessoal, como que é a temperatura, como que é a temperatura, como que é a precipitação, né, que é a quantidade de chuvas ao longo do ano em Goiânia? Goiânia, pessoal, se vocês olharem aqui pelo gráfico, né, vamos começar aqui pelas barrinhas, que são a precipitação, né, os dados pluviométricos, a quantidade de chuva. A gente tem, então, pessoal, nos 3 primeiros meses, nos 3 últimos meses, uma quantidade muito grande de chuva, e nos meses do meio do ano, uma quantidade bem pequena de precipitação, né? Quase nula. Ou seja, uma época de seca, né? Muito rigorosa. Muito parecida com o que temos em Pontes e Lacerda. O meio do ano muito seco, né? Até os meses de outubro, novembro, quando vai começar a chover. E temperaturas altas o ano todo, varia um pouco, é verdade, no inverno, mais de 20 a 25 graus é considerado temperaturas altas, né, pessoal, referente ao resto do mundo. Então, o exercício é esse para vocês. Vocês vão escolher 3 cidades da preferência de vocês, né? Eu escolhi Goiânia, São Paulo e Manaus. Não utilize essas 3 cidades, tá, pessoal? Vocês têm só no Brasil milhares de cidades para escolher. E você tem cidades do mundo todo para escolher. Então, não quero ver aparecer aí trabalhos que as pessoas escolheram as 3 mesmas cidades, né? Isso vai parecer, vai estar com cheiro de cola aí, de que só uma pessoa fez o trabalho e emprestou para os outros. Então, escolham vocês, façam individualmente o trabalho, ele é simples, né? Vocês vão escolher 3 cidades, vão pegar o climograma de 3 cidades e vão comparar essas 3 cidades em relação à temperatura e à chuva durante os meses do ano. Exatamente como eu fiz aqui nesse exemplo para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o clima, os climas do mundo e os climas do Brasil e identificar um climograma, os parâmetros do climograma e conseguir fazer uma leitura do gráfico, né, de clima que é exatamente esse que vocês vão fazer agora o exercício. Então, pessoal, muito obrigado aqui pela paciência e até uma próxima.